Olá, eu sou a Paloma do PET Computação e este é mais um vídeo preparatório para a Olimpíada Cearense de Informática. E hoje nós vamos estar falando sobre probabilidade com uma pequena introdução. Para começar, o que é probabilidade? Probabilidade é uma chance entre 0 a 100% de algum evento acontecer em um determinado experimento. Vamos ver isso na prática, com um exemplo. No cara ou coroa, acredito que a maioria sabe, é um jogo de sorte onde uma moeda é lançada e o lado que cair virado para cima é o vencedor. Neste jogo, há uma chance de 50% da moeda lançada resultar em cara e 50% de resultar em coroa. Então, há uma chance de 100% de resultar cara ou coroa. Perceba que após a moeda ser lançada, há uma chance de 100% de algum desses dois eventos acontecer. Isso se dá por uma propriedade que a gente vai ver mais à frente. Neste jogo, há apenas dois eventos possíveis: o lado da moeda virado para cima ser cara ou ser coroa. Nós chamamos esse conjunto de eventos de espaço amostral. Mas afinal, o que é um espaço amostral? Espaço amostral é o conjunto de todos os eventos que podem acontecer em um experimento, e nós representamos ele por S. No cara ou coroa, o espaço amostral é composto por dois eventos: a face da moeda resultar em cara, 50%, e a face da moeda resultar em coroa, outros 50%. Todo o espaço amostral tem uma propriedade interessante. A soma de todas as probabilidades de todos os eventos de S, que é o espaço amostral, é sempre 100%. Isso significa que um espaço amostral só é válido quando somamos as probabilidades dos eventos e este resultado é 100%. Mas como a gente pode representar a probabilidade? Existem três formas de representar a probabilidade de algum evento. A primeira é em porcentagem, ou seja, x%, onde x é um número qualquer, onde esse evento tem uma probabilidade de x em 100 de acontecer. Fração, onde a gente tem a sobre b, onde o evento tem uma probabilidade de a em b de acontecer, ou seja, a sobre b é igual a x sobre 100, onde, como a gente pode ver no exemplo abaixo, no exemplo numérico, 2 sobre 5, onde o evento tem a probabilidade de 2 em 5 de acontecer, ou seja, 40 sobre 100. E decimal, onde 1 representa os 100%, pois 100 sobre 100 é igual a 1. Ou seja, 0,64 representa 64%, pois seria 64 sobre 100, que é igual a 0,64. Normalmente, a representação mais usada é a representação em fração, principalmente para os cálculos, como a gente vai ver agora com um exemplo. Então, Pedro e Letícia estavam fazendo algumas apostas. Eles então decidiram apostar no resultado de um dado não viciado, lançado, onde o perdedor teria que pagar uma prenda. Se o resultado fosse um número par, Pedro ganharia. Já se fosse um número primo, Letícia é quem ganharia. Quais são as chances de Pedro ganhar? Pedro só ganha se o número for par. No dado, a gente tem os números de 1 a 6. Desses números, 3 são pares, porém só 2 não são primos. Então, Pedro tem uma chance de 2 em 6 de ganhar. E a chance de Letícia ganhar? Novamente, quantos números primos nós temos num dado? 3, mas desses, 1 não entra na conta, já que Pedro também ganharia por ser par. Então, 2 em 6. Qual a chance de ambos ganharem? 1 em 6, pois o número 2 ele é par e é primo, logo os dois ganhariam. E qual a chance de os dois perderem? 1 em 6 novamente, pois apenas o número 1 nem é par e nem é primo. Vamos ver mais um exemplo para isso ficar mais fixado. Em um baralho de 52 cartas, sem as cartas coringa, baralho qualquer, bem embaralhado de forma aleatória, quais são as probabilidades de, ao puxar uma carta ao acaso, essa carta ser
um número 7, 4 em 52, porque há 4 cartas de cada número e símbolos com um naipe diferente. Do número ser menor do que 4, 8 em 52, já que o AIS não é um número, então não há o número 1, a gente teria os 2 e o 3 de cada símbolo, ou seja, 8 em 52. Do naipe de espada, 13 em 52, já que há 13 cartas de cada naipe. E de não ser um número, 16 em 52. Vamos falar um pouco agora sobre eventos independentes e eventos dependentes. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre o que é um evento independente. Todos os experimentos que nós vimos até agora, lançamento de um dado, de uma moeda, escolher uma carta de um baralho, possuem eventos independentes. Isso porque em cada um deles não há nenhum fator externo que altere as probabilidades dos eventos. Aquelas chances serão sempre as mesmas, enquanto o experimento depender totalmente do acaso. Ou seja, não tem nenhum fator externo que implique, que contribua ou faça alguma alteração na probabilidade. É totalmente independente. E o que é um evento dependente? São os eventos em que os fatores externos influenciam em suas probabilidades. Por exemplo, um dado pode ser viciado, de forma que aumente a chance de resultar em um determinado número. Ou um baralho pode estar embaralhado de uma maneira a influenciar de alguma forma as cartas a serem puxadas. Geralmente isso é feito de forma errada, mas existem alguns casos em que acontece de ser realmente dependente, de não ser uma trapaça e ser algo que acontece e que a gente precisa considerar essa probabilidade desse evento. Nós chamamos a probabilidade de um evento dependente de probabilidade condicional, já que as chances dela ocorrer dependem de um fator externo, ou seja, elas têm uma condição. Vamos ver como ocorre um evento dependente, já que a gente já viu alguns exemplos de independente. Imagine que há uma caixa com 11 bolas, 4 azuis, 3 vermelhas, 2 verdes e 2 amarelas. Imagine que dessa caixa foi retirada aleatoriamente uma bola. Agora a gente retira outra bola da caixa. Qual é a chance da bola que você tirou ser azul, sabendo que a primeira bola retirada era azul? Então, se a gente tinha 4 bolas azuis e a primeira que a gente tirou foi azul, agora na caixa a gente só tem 10 bolas e delas só 3 são azuis. Então a chance é de 3 em 10. Qual a chance da bola ser retirada, ser azul, a segunda, sabendo que a primeira era verde? Então, se a gente tirou uma bola verde, a gente ainda tem 4 bolas azuis dentro da caixa. Só que agora só temos 10 bolas. Então a chance é de 4 em 10. E qual é a chance de a bola ser azul, sendo que a primeira não era azul? Então, se a primeira não era azul, ainda temos 4 bolas azuis dentro da caixa. Só que uma bola foi retirada. Então, semelhantemente à anterior, 4 em 10. Então, percebam que a probabilidade muda, porque quando você tirou uma bola da caixa, então a gente tem diferentes possibilidades. Então, essa probabilidade, ela é condicional, ela depende de uma coisa que foi feita anteriormente para você decidir a nova probabilidade. Vamos agora para um novo tópico. Vamos falar um pouco de repetição de experimento. Quando repetimos um experimento, nós ampliamos o seu espaço amostral, multiplicando pelo número de eventos que ele possui. Um exemplo, se a gente lança uma moeda, um dado, 2 dados, né? Ou a gente pode lançar o mesmo dado 2 vezes. A probabilidade de 2 resultados resultarem no mesmo evento é de 1 sobre 36. Isso porque é uma chance de 1 sobre 6 do primeiro dado resultar nesse número e a mesma chance do dado resultar em outro número também. Então, a chance dos dois ocorrerem é a multiplicação de um pelo outro. Aqui como mostra a tabela. Se a gente lançar 2 dados e o primeiro sair 1 e o segundo também sair 1, a gente vai ter a probabilidade de 1 sobre 36.
Por que 1 sobre 36? Porque só tem um número e um dado, né? Então, ele tem 1 sobre 6 de acontecer. Então, para a gente calcular, é como? Só multiplicando. Então, 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6 é igual a 1 sobre 36. Então, para a gente, qualquer número aleatório que a gente quiser, a chance desses dois números saírem nos dados é de 1 sobre 36. Isso funciona quantas repetições foram feitas. Por exemplo, se forem lançados 3 dados, a chance da combinação ser formada é de 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6. Ou seja, 1 à terceira sobre 6 à terceira. Ou seja, para n repetições, a chance vai ser esse número elevado a n. Ou seja, a gente podia fazer infinitas repetições e a gente ainda ia conseguir saber qual era a probabilidade. Vamos fazer um exercício para a gente conseguir observar um pouco mais isso acontecendo. Então, no lançamento de 10 moedas, quais são as probabilidades de resultar cara todas as vezes? De resultar coroa pelo menos uma vez e de resultar cara pelo menos 2 vezes. Então, a chance de resultar cara em todas as vezes é a gente tem a chance de 1 sobre 2 de sair cara, né? No caso, 50%. E aí a gente vai elevar o 2 a 10, já que 1 elevado a 10 seria 1 de qualquer jeito, não é mesmo? Então, a gente tem as chances de 1 sobre 2 elevado a 10 de resultar a cara todas as vezes. 1 menos 1 sobre 2 elevado a 10 de resultar a coroa pelo menos uma vez. E esse daí ao lado é só outra forma de mostrar a mesma coisa. E por último, qual é a chance de resultar cara pelo menos 2 vezes? 1 menos 1 sobre 2 elevado a 9, ou a 9, né? Menos 1 sobre 2 elevado a 10. Por que 2 elevado a 9? Porque já teria saído uma vez, e aí só precisaria sair mais uma vez. Não precisaria mais sair das 10 moedas, mas só de 9. Como se fosse uma probabilidade condicional. Então, por hoje é isso, pessoal. Obrigada a todos que assistiram até aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que nós vamos responder. Muito obrigada.